Meus irmãos, vamos orar. Jesus, obrigado por esse dia, por essa manhã maravilhosa e pela ressurreição, pela tua vida. Como falou agora o pastor sábio, o Senhor vive. Viva em nós e através de nós. Invada esse mundo e viva cada dia mais. Tenha misericórdia de todos nós, de mim especialmente agora nessa hora, e abençoa tudo que for feito em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é o seguinte. No tema que nós temos, cristianismo, uma experiência de arrependimento, conversão e salvação, eu convido a uma leitura longa, mas não precisa ficar desesperado não, porque só a leitura já vai metade da pregação. Atos dos Apóstolos, capítulo 2 inteiro, nós vamos ler o capítulo todo. Então, eu vou ler, vai projetar aqui? Então eu vou ler por ali. Vamos prestar atenção aqui. Então vamos alternadamente. Eu leio um, vocês leem outro. Todo mundo a postos? Querem ficar sentados em pé, ajoelhado, deitado, como vocês preferem. Tanto faz. Então vamos ficar assim mesmo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão e se expandiu em perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Nós ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Da Frígia, da Panfília, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, romanos e gregos. tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos revelavam uns aos outros que quer dizer. Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. Então subiram Dom Pedro com os homens e erguendo a voz advertiram os egípcios, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomaram conhecimento disto e através das línguas faladas. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Aleluia. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias que profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A quem é as palavras, Jesus Nazareno, para provar por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, e vós, com vós, mesmos sabeis.
sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos de iníquos. O qual, porém, Deus solta, conversa de escravidão, porquanto não foi ele metido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. A justiça também a minha própria carne repousará de esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste conhecer os caminhos da vida, e chegarás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo profeta, sabendo que Deus deve julgar, e com os seus descendentes se assentariam na seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Seja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor em Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a redenção dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Deus testemunha e exortava-os dizendo: salvai-nos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Agora todos nós, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Como eu falei, já deu aqui quase uns 8 minutos só na leitura. Mas esse texto todo aqui, Deus me deu a graça de pensar nele como uma ilustração muito boa do tema desse mês. Cristianismo, uma experiência de arrependimento, conversão e salvação. Primeiro eu queria falar um pouquinho de todas essas palavras. Cristianismo. O que é cristianismo? Cristianismo são os ensinos, as doutrinas, os testemunhos que vêm de Cristo. Então a nossa fé, o cristianismo,
A nossa fé que se fundamenta na Bíblia e no Evangelho, a nossa fé se baseia em uma pessoa. Nossa fé não tem fundamento em ideias, pura e simplesmente, em ideias soltas, em ideias mentais. Nossa fé não se baseia pura e simplesmente em razões, em ideias racionais, em conceitos. Nossa fé é no cristianismo, nossa fé é em Cristo. O cristianismo, que é uma palavra apenas, que de alguma forma ilustra ou representa a nossa fé, mostra que nós cremos nos testemunhos, nas doutrinas, nos ensinos de uma pessoa, Cristo. Em seguida, o tema diz, cristianismo, uma experiência. É muito importante e muito interessante essa palavra que Deus deu para o pastor Sávio, até por conta de tudo que Deus nos permita falar aqui, porque isso é uma realidade. A nossa fé é uma fé de experiência. Nossa fé, a salvação que se opera em nós, a graça que está sobre nós, é uma fé de experiências, de prática, de experimentar as realidades. A nossa fé não é uma fé que começa com palavras, com conceitos e ideias teóricas e que fica na teoria. A nossa fé começa em uma pessoa chamada Jesus Cristo, em uma pessoa chamada Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, 3 em 1, que ninguém sabe explicar bem o que isso significa. O máximo que se conseguiu chegar de uma maneira mais geral para se tentar falar um pouco desse mistério de Deus é a expressão Santíssima Trindade, que é uma expressão desenvolvida ao longo da história da igreja. Lá no início não é uma expressão sequer bíblica, você não encontra na Bíblia a expressão a Santíssima Trindade, mas isso também não tem nenhuma importância, porque o que importa é que a Bíblia fala que Deus é um só, mas ao mesmo tempo Deus é Pai, é o Filho e é o Espírito Santo, e é nessa unidade dessas três pessoas, que são um Deus só, ou qual for a maneira verdadeira e correta de falar, essa ou qualquer outra, a nossa fé se baseia nele, no Pai, no Filho, no Espírito Santo, e a nossa fé é uma fé de experiência para valer. Ou seja, Deus, quando nos chama a viver o cristianismo, a viver a nossa fé, Ele vai nos chamar para experimentar, para provar, para comprovar, para a prática, para ver, testar na realidade, para nós termos todos os experimentos e as experiências mesmo. A nossa fé é uma fé de relacionamento. A experiência aqui, o principal, é o relacionamento. De quem com quem? De Cristo, essa pessoa em quem a nossa fé se fundamenta e de quem ela deriva conosco. Nós somos chamados a experiência. Uma experiência de arrependimento. Primeira coisa. Arrependimento é uma palavra que ela tem um significado muito interessante. Eu diria que tem até mais de um significado. Na Bíblia, a palavra mais famosa para arrependimento, lá no original, é do grego, porque é onde a gente vai mais ver o tema do arrependimento ser chamado e enfatizado, porque nós somos chamados ao arrependimento a partir de Jesus, para que haja essa fé que procede dele, que se baseia em experiência e em relacionamento. Primeiro chamado é compreendê-lo, olhar para ele, saber que ele existe e nos arrependermos. E a palavra lá do grego, que representa o que nós traduzimos como arrependimento, é o metanoia. Metanoia é uma palavra grega que é formada de duas outras palavras, que é meta e noia mesmo. Meta seria mudança, transformação. E noia é uma palavra que vem de outra palavra grega, nous, que quer dizer mente. Então, metanoia significa uma transformação de mente, uma mudança de mentalidade. A nossa fé se baseia numa mudança de mentalidade, desculpe. Ela está relacionada com isso. Nós somos chamados ao arrependimento, que significa mudar a mente. Vamos lembrar daquela palavra de Romanos, capítulo 12,
Quando Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí está o arrependimento. Transformai-vos, é o metá. Pela renovação da vossa mente, é o noia, é a mudança da mentalidade. Nós somos chamados a uma fé, a uma crença, que é mudar de mentalidade, mudar de pensamento. As mudanças são lá no mais íntimo, onde nem Freud alcança. Freud até compreendeu que existe algo lá dentro mais íntimo e que, curiosamente, é um mundo espetacular, maravilhoso, mas dependendo da maneira como se entenda e como se conviva com ele, pode ser ou parecer uma armadilha, que é o tal do inconsciente. Essa semana tem nas bancas uma revista, que eu não lembro se é a Galileu ou qual é, uma revista científica, que tem um desenho do cérebro, e a reportagem de capa é: você não decide. E aí embaixo, naqueles textozinhos para explicar a chamada, né, ele diz que cientistas, que a ciência está descobrindo, olha a expressão que está escrita lá na revista, não sou eu que estou inventando. A ciência está descobrindo que o livre-arbítrio não existe, porque as decisões, os comportamentos que o ser humano tem, procedem de uma outra área do cérebro sobre a qual não temos controle. Olha só, isso já é o inconsciente freudiano. E, na verdade, nós somos chamados a uma mudança que vem lá de dentro, de todo esse mundo interior, que somos nós mesmos, mas que está para além da nossa limitação de entendimento, de consciência. Mas Ele vai nos dando luz, mais e mais. A mente dele está aqui, e a mente dele é uma super luz, que além de ser a mudança real de mentalidade, vai iluminando tudo aqui dentro. Aí a gente vai entendendo tudo que estava escondido e tudo que está também percebido. Vamos entendendo o verdadeiro sentido das coisas. Ele é a luz. Então, o cristianismo é uma experiência de arrependimento, de mudança de mente. Eu queria chamar a atenção para a palavra arrependimento em português, que tem um sentido um pouco diferente ali na sua etimologia, mas é a mesma coisa no fundo. Arrependimento é uma palavra estranha, porque ela é comprida, ela é formada de partes. Arrependimento. E, na verdade, a origem dessa palavra é pender, pendimento, pender, que significa inclinar, inclinar-se, é inclinação. Esse re seria reinclinar, inclinar de novo. E o a é a negação, é não se inclinar de novo. Arrepender-se significaria não se inclinar novamente. Para o quê? Para as mesmas coisas nas quais nós estamos acostumados a viver. É não nos inclinarmos mais para aquelas mesmas direções, para aqueles mesmos caminhos, para aquelas mesmas motivações que nos conduziam. Arrepender é dar volta. É ir para outro caminho. Eu não vou mais ser inclinado naquela direção. Eu não vou mais me inclinar para aquilo. Nós vemos lá em Romanos 8, quando Paulo diz que aquele que se inclina, aquele que segue o pendor do Espírito, segue para a vida e para a paz. Mas que o que se inclina, o que vai para o pendor da carne, vai para a morte e para a destruição. Então, arrependimento é a gente ter uma nova inclinação. Eu não me inclino mais, eu não me direciono mais, eu não vou ser mais levado para o lado que eu estava seguindo, mas eu vou para outro. É uma experiência de arrependimento, conversão, como fruto desta pessoa Cristo, do relacionamento e da experimentação real com Ele. Ocorre essa mudança, esse chamado à mudança radical de mente, de mentalidade, e por causa desse chamado que vai me permitir mudar de mente e não mais me inclinar para as mesmas coisas, eu mudo de direção, me converto. Na verdade é Ele que me converte. Ocorre uma conversão, que é uma mudança de rumo completa, uma mudança de direção
total. Eu ia para um lado, não vou mais. Eu vivia sem Deus, não vivo mais. Eu desprezava Deus, não desprezo mais. Eu andava pelos meus próprios caminhos, não vou mais andar por eles, vou andar pelos caminhos de Deus. Eu era errante, que nem Caim. Achava que estava indo para algum lugar, mas eu não estava indo para lugar nenhum, nem caminho tinha. Na melhor das hipóteses, eu estava muito enganado e talvez tivesse consciência disso e mais nada. Agora eu tenho um caminho. É o caminho vivo, que é Ele, o único e verdadeiro caminho. Agora eu sigo uma direção. Então, nossa fé, ela é uma experiência de conversão, de mudança de rumo e de direção e de salvação. Salvação que é, na verdade, o resultado disso tudo. Salvação que começa nele em Cristo, mas que é uma continuação até a plenitude. Salvação que é uma mudança total, completa e radical de mente, de comportamento, de atitudes, de viver. E não apenas uma mudança pessoal, mas uma mudança pessoal e melhor, coletiva. Uma mudança total. Então, esse tema, cristianismo, uma experiência de arrependimento, conversão e salvação, fala muito bem da realidade que nós vivemos todos os dias, que é ampla demais, não há como falar de um assunto desse, nem toda a história da igreja de maneira a se esgotá-lo, mas que hoje, pela graça de Deus, eu estou aqui brevemente falando, e esse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, todinho que nós lemos, foi uma ilustração que o Senhor me deu e que marca muito bem tudo isso. Porque esse texto de Atos dos Apóstolos, e eu quis lê-lo todo, ele começa, na verdade, com um grupo de discípulos de Jesus que tinha ficado aqui, depois que viram o seu mestre, o nosso mestre, ascender aos céus, dizendo que ele voltaria, que o seu povo aguardasse, mas que esse povo seria sua testemunha em todos os lugares, até os confins da terra. Aí Jesus foi subindo, nós olhando, nós estamos lá de alguma maneira, né? No coração de Deus. A gente olhando através daqueles nossos irmãos, ele subia até que uma nuvem vem e o esconde dos olhos. Olha, detalhe, quando eu falei que a gente estava lá, não estou falando de espiritismo não, tá? Isso é só um simbolismo, só uma brincadeira para dizer que estávamos representados ali naqueles homens nos apóstolos. Tá? Então veja, tudo começa com eles olhando, depois eles vão para casa, se refugiam ali no local onde eles estavam, ainda estavam atônitos, assustados, surpresos e amedrontados. Jesus já tinha dito para eles aqui no capítulo 1 que viria o Espírito Santo, que daria poder a eles, para que eles fossem suas testemunhas. E o capítulo 2 começa no dia de Pentecostes. Olha que interessante. Pentecostes era a festa das colheitas, onde se colhia tudo aquilo que eram os frutos da terra que haviam sido plantados durante o ano. Era a festa para recolher os frutos. Não podia ter dia mais significativo para acontecer o que aconteceu. E eles estão recolhidos neste dia, todos no mesmo lugar, como diz lá no versículo 1. Os seus seguidores estavam reunidos no mesmo lugar e, de repente, versículo 2, vem do céu um barulho, um som que parecia o de um vento impetuoso, um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Aqui mostra que essa experiência, esse momento, deixa muito claro que tudo começa a partir de Cristo, dele, da sua pessoa, dos seus ensinos, dos seus testemunhos. É o cristianismo. Estão todos os seus seguidores no mesmo lugar, de repente, um som muito forte invade aquela casa como se fosse de um vento impetuoso e se mistura, se move, se mescla no meio deles e aparecem línguas como de fogo e pousam sobre cada um. Tudo começa em Deus. É o Espírito Santo que ele declara aqui no final no versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Então tudo começa e continua nesse relacionamento. Deus vem a eles. Isso aqui é uma reedição do Éden.
quando Deus havia criado o homem. E Deus tinha criado o homem para quê? Para tantas coisas. Mas o que Deus gostava muito de fazer? Quando a gente vê lá em Gênesis, que o Senhor passeava pelo Éden na viração do dia, ali naquela parte do ventinho do meio-dia, aquele momento ali gostoso, aquele vento sereno do finalzinho da manhã, o Senhor estava ali passeando pela viração do dia, e ele diz assim: Adão, onde estás? Deus estava ali buscando o ser humano que ele criou. E aí acontece tudo aquilo que a gente sabe. O homem aparece dizendo que teve medo, ouviu a voz de Deus, se escondeu. Aqui é a recriação desse momento. É Deus de novo vindo para buscar a sua criatura. Ele vem e se apresenta. Estão lá os seres humanos reunidos no mesmo lugar, e aí vem o Espírito Santo de Deus para encontrar com eles. O que Deus queria fazer lá no Éden? Ele queria amar a sua criatura. Ele queria bater papo. Deus queria conversar. Ele veio para conversar com Adão, com Eva. A primeira coisa que ele faz é chamar. Adão, onde estás? Deus gostava de bater papo conosco. Nos deu língua para isso. Nos deu coração e mente e capacidade de falar, porque ele gosta de conversar. Ele veio para conversar, mas aquela conversa foi desagradável para ele. Mas ainda assim houve ali um encontro, uma conversa. Aqui, ele vem de novo em busca da sua criatura. E ele vem de uma forma impetuosa e maravilhosa. E o que é que ele traz? Ele traz conversa de novo. Ele traz línguas. Ele podia ter feito tantas coisas. E o que ele vem trazer é relacionamento, é experiência. Ele vem trazer a conversa. Ele vem trazer o bate-papo. E ele bota esse povo todo para bater papo com ele. Em línguas diversas. Em línguas conforme ele deu a cada um. Segundo aquelas línguas pousaram sobre eles. E aí, como Deus concedeu a cada um que falasse, Deus bota aquele povo todo para conversar, para bater papo com ele. Dá aquele povo que já conhecia muito do Senhor, que ainda tinha muito para conhecer, mas que já conhecia, dá a esse povo mais conhecimento e experiência. Está ali o cristianismo, que é Cristo, os seus ensinos, os seus testemunhos, os seus ensinamentos, e está ali a experiência, é relacionamento. Está tudo junto. A teoria e a prática estão ali naquele momento, pela graça do Espírito Santo. Só que ele não fica conversando somente com os seus discípulos e seguidores, ele chama todo mundo para participar. Por causa desse acontecimento, ocorre aquilo que a gente vê dos versículos 5 até o versículo 13, em que aquele som que procede daquele monte de gente falando em diversas línguas atinge o povo que estava ali próximo daquela casa do lado de fora, na festa de Pentecostes, que começa a ouvir um fenômeno muito curioso, que é um monte de gente falando na língua materna dele. Judeus que vinham de todos os lugares, que além de terem a sua língua judaica como algo comum, tinha também conhecimentos de uma outra língua, uma outra maneira de falar um pouco diferente em função das regiões em que eles estavam vivendo, de onde eles tinham vindo, onde eles tinham nascido, e cada um deles ouve um monte de gente falando maravilhas de Deus na sua língua materna, eles afluem para aquela casa, vão ouvir aquilo ali, ficam todos maravilhados e começam a dizer uns para os outros: mas como é que é isso? Não são galileus? E todos nós estamos ouvindo esses homens falarem as maravilhas de Deus na nossa língua. Que coisa espetacular é essa? Que fenômeno é esse? E a partir daí vem todo o discurso de Pedro. Então Deus, que bota aqueles seus discípulos para conversar com ele, para bater papo, para restaurar todas as coisas, chama todo mundo para conversar com ele. Deus promove um encontrão ali. Deus quer vir para reencontrar a sua criatura e a sua criação. Todos os que estavam ao redor, Deus diz: vem cá que eu amo vocês. Vem cá que eu quero conversar, eu quero beijar, eu quero abraçar, eu quero estar aí no meio, eu quero que vocês me conheçam. Eu quero saber de vocês, eu quero que vocês saibam de mim. Vamos conversar. E ele bota um monte de gente batendo papo, falando, e chama todo mundo a bater papo junto. E a partir dali vem uma palavra de Pedro que aproveita, no meio daquela conversaria promovida por Deus, que alguns, passando e não entendendo nada, dizem: esses homens estão embriagados. E a partir daí Pedro se levanta e diz, versículo 14:
15, melhor, meus amigos judeus e todos vocês, prestem atenção, essas pessoas não estão embriagadas, não estão bêbadas como vocês estão pensando, que é a terceira hora do dia, são 9 horas da manhã, o que está acontecendo é o que disse o profeta Joel. E aqui eu quero chamar a atenção para algumas coisas da nossa experiência cristã, do cristianismo, da nossa fé. A nossa fé é uma fé que começa em Deus, que glorifica a Deus, em que Deus se glorifica, mas a nossa fé é uma fé que tem história. A nossa fé é uma fé que não se baseia em invenção de alguém que começou num momento lá, em alguém que resolveu pensar alguma coisa diferente, lançou uma ideia, uma série de comportamentos e de propostas, foi adquirindo seguidores só naquele momento em diante, mas que não se ligava com nada que não tem origem. A nossa fé tem uma origem antiquíssima. Porque aqui no meio desse discurso de Pedro, a primeira coisa que ele faz é dar lembrança de uma das origens da nossa fé, quando ele fala é o que o profeta Joel, aquele profeta que viveu muito lá atrás, que está lá nos livros do Antigo Testamento, no livro dos profetas, ele já tinha dito que aconteceria, e aí vem todo aquele trecho que a gente conhece, quando ele diz, naqueles dias, farei isso, diz o Senhor Deus, derramarei do meu Espírito sobre vós, sobre vossos filhos e filhas, velhos e velhas, servos e servas, todos receberão meu Espírito, receberão visões, profecias, todos vão ter essa graça de receber a minha presença, o meu Espírito, e vai ser um momento especial, magnífico, diferente. E eu vou dar grandes sinais para vocês, dos céus e na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça, vou fazer grandes obras até que venha o dia do Senhor, o glorioso dia do Senhor, que já começa em Cristo, que tem um marco aqui e que segue até aquela conclusão que ainda há de chegar, e nós estamos passando por esse maravilhoso período dos últimos dias. O dia do Senhor está chegando, de alguma forma já está, mas há de se concluir, e nós aguardamos por isso. Mas então a nossa fé tem história, e uma história muito sólida, uma história antiga, uma história que se baseia em muitos testemunhos, uma história de muita honra, de muita dignidade, de muitas realizações, de muita experiência, de muito conhecimento, de muita teoria, de muitos ensinos, sim, mas totalmente ligados à prática, uma história de completo relacionamento. Deus o tempo todo querendo se relacionar conosco, com o seu povo, e querendo que o seu povo se relacione com ele. É uma fé que tem muita bagagem, para que qualquer coisa, qualquer ventinho, qualquer pessoa, qualquer aparência de novo conhecimento ou de nova descoberta possa abalá-la. A nossa fé já passou por tudo o que se possa imaginar, e ela só fica cada vez mais iluminada, mais clara, mais sólida e mais forte. Ninguém jamais conseguiu sequer dar um arranhãozinho na fé que o Senhor nos concede e na graça desse relacionamento. Ninguém. Ao contrário, todas as oposições do mundo e tudo que se levanta só fazem melhorar mais ainda a graça do testemunho de Jesus, porque fica mais claro ainda que Jesus é Deus mesmo, que Ele é Deus que se encarnou, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que tudo que Ele ensina, que a palavra de Deus ensina, que nós temos propagado quando estamos de acordo com essa palavra, é verdade. Tudo que se levanta como oposição só faz confirmar, confirmar e confirmar. Pode até, como diz a Bíblia, nos entristecer em alguns momentos, quando passamos algumas tribulações. Mas, se a gente segue firme até o fim, isso tudo são só mais e mais glórias para Deus, que confirma toda a verdade do que Ele diz por Jesus, pela Bíblia e por todo o seu testemunho. Nossa fé é muito sólida. Tem muitos profetas na carreira dessa fé que a profetizaram, que disseram que iria acontecer, e aconteceu. Homens que derramaram sangue, tem muito sangue derramado, tem muita vida empenhada, tem muita oposição contra a nossa fé, e nas piores condições ela sempre floresceu e continua a florescer. E aí, Pedro continua falando sobre a nossa história e vai falando aqui do profeta Joel, até que ele chega no versículo 22, ele diz, eu vou ler nessa tradução que é a que eu tenho, homens de Israel,
Escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele. Pois por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. E aí ele fala aqui no 23, Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês e vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. E no final aqui do discurso de Pedro, no versículo 36, Pedro diz, todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. A nossa fé também tem como uma característica maravilhosa essa experiência de arrependimento, conversão e salvação, que ela não esconde a realidade de nós e nem de ninguém. A nossa fé não engana. Nossa fé não nos engana. O cristianismo, os ensinos, os testemunhos e tudo que vem de Jesus e de Deus não nos enganam. Não disfarçam a pregação do Evangelho e a proposta de Deus e a obra que Ele faz de um verniz ou de uma cor bonitinha para tudo parecer lindo. A nossa fé diz a verdade. Doa a quem doer, mas ela sabe dizer. A nossa fé expõe as nossas piores mazelas. A nossa fé expõe nossas piores motivações. A nossa fé bota para fora nossas verdadeiras e mais duras e perversas intenções, porque ali Pedro está dizendo, olha, Deus aprovou Jesus que vocês crucificaram. Deus aprovou Jesus que vocês mataram. O discurso de Pedro não é um discurso de acusação, de alguém que está botando o dedo em riste diante dos rostos e que está dizendo, vocês, seus sem vergonha, safado, mataram Jesus, cambada de perverso. Ele não está fazendo isso. Você vê que o discurso de Pedro é límpido, é puro, é perfeito, mas ele fala a verdade. Esse Jesus do qual nós estamos falando, que Deus aprovou, morreu e ressuscitou e derramou o Espírito Santo, que é isso que vocês veem, esse Jesus foi crucificado pelas mãos de vocês. Foi crucificado com o aval de vocês. Foi crucificado porque vocês quiseram, vocês opinaram e vocês deram o voto para ele ser morto. Vocês mataram Jesus. Claro que eles sabiam que eles também tinham matado. Mas eles tinham essa consciência de como eles tinham contribuído para aquilo tudo. E naquele momento eles são instrumentos de Deus para falar para um povo que não conhece nada. E Deus chama aquele povo para uma super escola dominical, um povo que não tem ideia de quem é Jesus, ou não, se alguém ouviu falar não tem ideia direito, esse povo acorre até aquela casa ali e recebe a teoria e a prática ao mesmo tempo, as doutrinas e a experiência. Ouve aqueles homens falarem as maravilhas de Deus, ali estão sendo ensinados nas doutrinas de Cristo e tem a experiência de provarem a presença do Espírito Santo, o relacionamento, a sua consciência é ativada para eles entenderem o que fizeram e eles são chamados ao arrependimento. Porque quando Pedro fala tudo isso, ele não fala para terminar dizendo que eles crucificaram Jesus e acabou. No versículo 38, a partir da pergunta que o próprio povo faz, ele diz, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. E ele reforça mais e mais tudo o que ele tinha pregado. Porque a partir da pregação de Pedro, uma pregação que relembra a história do povo, traz a memória do povo de toda a sua formação, de como é que Deus o fez. Lá do início vai ligá-los com os profetas e com tudo que já vinha sido dito ao longo de tantos e tantos anos, séculos, gerações. Ele chama esse povo a reentender a sua história, mostra o que é que este povo foi capaz de fazer. Vocês crucificaram aquele que Deus aprovou, o Messias, o Cristo, mas ele venceu os grilhões da morte, porque não havia pecado nele, e ele ressuscitou agora para chamar todos vocês ao relacionamento e a viver com ele, e a viver diferente, e a viver melhor. Com esse discurso, o povo recebe o impacto, a mente começa a mudar, e no versículo 37, ao ouvir isso, eles ficam atônitos, aflitos, compungidos, o seu coração espreme, e eles perguntam a Pedro e aos apóstolos, irmãos, o que devemos fazer? E aí Pedro diz, arrependam-se, entreguem-se a Jesus para que os pecados de vocês sejam cancelados, anulados, e vocês possam ter uma nova vida. E aqui, portanto,
Ocorre o chamado arrependimento e vai ocorrer a conversão. Todo esse povo é batizado, ele diz aqui, que naquele dia mais de 3.000 homens, fora mulheres, crianças, foram batizados e iniciaram todo um processo de mudança de rumo. A conversão, estavam indo uma direção, passaram a ir para outra, não estavam indo em direção nenhuma, acharam o caminho. E a partir daí, e por conta disso, Deus opera em todo esse povo, começa a operar ali, de uma forma mais ampla, o espalhar da sua igreja, essa obra que chega até hoje, que vai até o último dia, a grande obra da radical transformação, da radical mudança de mente. E tudo o que isso representa individualmente e coletivamente, e ele passa a operar as grandes mudanças que ele quer, que é refazer a sua humanidade, refazer a sua criação, que é a salvação. É reencontrar com ele. Nós somos chamados a voltar. Se lá no início em Adão, em Eva, o caminho foi perdido, agora por Cristo, pelo Espírito Santo, por Deus Pai, nós somos chamados a voltar ao caminho e ele nos resgata, ele traz, vem de volta. A nossa fé é a fé que nos chama de novo ao retorno, a voltarmos às origens, ao que deveríamos ter sido e a reiniciar, a iniciar um processo de resgate, de renovação e de restauração que vai nos levar de volta para casa, de volta para o verdadeiro caminho, para o verdadeiro lar, para a condição de vida para a qual nós fomos de fato criados, e isso tudo é a salvação. Começa assim e continua com a transformação do dia a dia, com a mudança permanente, com o quanto nós diariamente vamos dizendo, Jesus, eu quero, é mais, eu preciso de mais de Cristo, é mais, eu quero mais, Senhor, e a gente vai se dando, e é mais, e Deus vai nos levando até aquele dia, até encontrarmos com Ele. Deus, portanto, tem um projeto de salvação, e eu quero concluir com isso, que é muito mais, meu irmão, salvação é muito mais do que aquela revelação primeira de Jesus e entendê-lo e recebê-lo como Senhor e Salvador. Começa assim, mas a salvação é uma total e absoluta mudança de existência, de vida pessoal, individual e relacional, de comportamento e com o ambiente, com toda a criação, porque aí ele vai impulsionar o grande processo de salvação, do qual nós temos aqui talvez um dos mais belos exemplos da Bíblia, que são os versículos 42 a 47, que nós lemos ao final, quando ele diz, em cada alma havia temor, todos estavam juntos e continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, comunhão, partindo o pão juntos, fazendo orações. Havia muitos milagres e maravilhas que se operavam através dos apóstolos. Todos estavam cheios de temor e tremor. Os que criam estavam juntos e unidos e repartiam o pão uns com os outros. Ninguém considerava como apenas sua coisa alguma que possuía, mas vendiam seus bens, suas propriedades, suas casas e repartiam por cada um conforme havia necessidade. Todos os dias se reuniam, todos os dias se encontravam, nas suas casas partiam o pão e tomavam juntos suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus por tudo e contavam com grande simpatia de todo o povo ao redor e dia a dia ia o Senhor acrescentando os que iam sendo salvos. E isso é salvação. A salvação não acabou quando a gente creu em Jesus. A salvação começou quando a gente creu em Jesus. A salvação começou quando a gente creu em Jesus. Ela não acabou. A salvação tem início a partir de Cristo Jesus. Ela não tem fim, porque a gente teve aquela revelação. A salvação começa ali, e o que é que Deus está propondo, na verdade? Ele está propondo isso que a gente vê aqui dos versículos 42 a 47. A salvação de Jesus, o cristianismo, essa experiência que começa com arrependimento, nos chama à conversão, nos conduz à salvação, que representa uma total mudança da humanidade. Deus recria em Jesus
Deus recria em Cristo Jesus a humanidade. Nós somos chamados a um projeto de sermos uma nova criação, de sermos uma nova humanidade. Nós não fomos chamados apenas para sermos melhores individualmente, como se não houvesse nada a ver com o nosso semelhante. Nós não somos chamados apenas a viver uma vida melhor pessoalmente, legal, mas vamos esperar que chegue o dia do reino de Deus. Deus está recriando todas as coisas e a nova humanidade de Cristo se chama igreja. A igreja não é mais um grupo humano. A igreja é a nova humanidade, na qual Deus habita, na qual Deus flui, com a qual Deus se unifica e que é chamada para ser o novo povo, novos seres, para habitar os novos céus e as novas terras, a nova terra, novos céus e a nova terra que vem aí, do jeito que a gente vê esse exemplo aqui. Uma humanidade muito diferente de hoje, em que todos amam apaixonadamente Jesus, que as pessoas vêm para a igreja ávidas. Todos os dias vêm para a igreja, comunhão dos apóstolos, ouvir a doutrina dos apóstolos. Querem estar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Querem estar juntos, querem estar ouvindo o ensino. Ninguém mata culto. Ninguém deixa de vir às reuniões. Não deixa de acontecer momentos de estarem juntos buscando a Deus, porque eles querem mais, eles querem saber. E a comunhão, e a ajuda mútua, o serviço mútuo, o amor, o treinamento a resistir, suportar o seu semelhante, e estar junto ali todos os dias. Alguém que está insistindo aqui não se preocupa não, mas depois eu atendo. Então, o povo que é chamado a se relacionar todos os dias, a estar junto, suportando o seu próximo e aprendendo a reviver e a conviver. Esse é o chamado. A que nós sejamos capazes de repartir o que temos. A sair daquela vida pessoal e individual apenas, para não considerarmos mais como sendo nossas coisa alguma que possuímos, nem a nossa vida, mas termos tudo em comum. Ô coisinha complicada. Mas o chamado é isso. É uma humanidade nova, é uma vida nova. É tudo renovado. Nele, por causa dele, a partir dele e para ele. Isso é o cristianismo. Essa é a experiência do arrependimento, da conversão e da salvação. E é para isso que nós somos chamados. Em nome de Jesus, que o Senhor conceda a cada um de nós e às igrejas, ao seu povo espalhados, que a gente possa cada dia mais atender aos seus ensinos, ao seu testemunho, ao seu apelo, ao seu chamado, aos seus doutrinamentos, à sua impulsão, para que Deus possa recriar logo a humanidade, para que venha o reino dele em breve, o mais rapidamente possível, para que a sua vontade se cumpra para sempre. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por todas as coisas. Obrigado por Cristo. Apesar da palavra cristianismo, a gente saber que é bem compreendida muitas vezes, em outras vezes ela é até tida como uma palavra que expressa mal a realidade do que o Senhor quis trazer. O que importa é, obrigado por Jesus, pelos seus ensinos, pela sua vida, pelo seu testemunho, pelo poder que exerce em nós e pela graça que opera dentro de cada um daqueles que são chamados e que atendem e que diariamente perseveram e que são impulsionados pelo seu Espírito. Obrigado porque o Senhor não é Deus de teoria, de ficar só sentado e ensinando um monte de coisa para a gente decorar e que não tem nada a ver com o dia a dia. O Senhor é Deus de experiência, de relacionamento, de prática. O Senhor quer estar dentro da gente. O Senhor quer tanto que o Senhor veio para dentro da gente. O Senhor não se contentou em ficar do nosso lado, mas o Senhor quer estar dentro, unificado conosco, nos dando relacionamentos dia a dia, batendo papo, conversando, trocando amor, ideias,
toque, carinho, cuidado, afago, relacionamentos, palavras, tudo que há de melhor. O Senhor nos chama a deixarmos o caminho que seguíamos e a voltarmos para Ti, o arrependimento, a mudança de mente, a não nos inclinarmos mais para aquelas coisas antigas, mas agora seguirmos o pendor e a inclinação do Espírito Santo. E com isso o Senhor nos chama a mudar de rumo, mudar de direção, a conversão, para que enfim a gente passe a viver uma vida radicalmente diferente, nova, totalmente transformada. E o Senhor quer fazer isso conosco, com a sua igreja, com o seu povo, quem dera com toda a humanidade. O Senhor quer refazer a humanidade, para que inclusive o próprio ambiente seja melhor tratado, melhor cuidado e tudo possa se renovar e venham os novos céus e a nova terra. E venha o teu reino. E por isso essa é a nossa oração, que agora eu chamo toda a igreja a fazermos juntos, para concluirmos a oração do Pai Nosso, nesse dia em que a gente comemora a tua vitória, a nossa vitória, a sua ressurreição, a nossa ressurreição, porque o Senhor venceu, porque nunca houve pecado em ti, a morte não lhe pôde prender, o Senhor a subjugou e destruiu, e agora só tem vida. E nós queremos essa vida. Vamos então orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.